Olá! Hoje estamos chegando ao 5º programa da nossa série de mensagens Família, Projeto de Deus. Nosso entendimento é que não há uma proporção que seja suficiente de palavras, de orientações para a família, porque sempre teremos uma demanda a mais quando o assunto é família. Pelo menos eu vejo assim na minha realidade familiar, estamos sempre precisando crescer, ouvir um pouco mais, ser mais instruídos, trocar experiências, compartilhar e aí por diante. Nessa perspectiva, certamente lido com esse momento aqui na certeza de que algo vai contribuir com a sua vida, como tem contribuído com a minha própria vida, porque aquilo que eu tenho ministrado ao coração de vocês, tenho procurado viver na minha experiência familiar. Começo lendo o texto de Provérbios, capítulo 13, verso 24. Leremos vários textos, mas esse texto em especial para abrir a nossa conversa. Diz assim a palavra de Deus: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Nesse tema maior, Família, Projeto de Deus, falamos sobre a necessidade de pais serem uma referência de vida para os seus filhos quando for educar esses filhos, ensinando os meninos no caminho em que eles devem andar. Hoje, quero falar sobre esse papel do pai e da mãe na disciplina ou na correção desses filhos. Nós só podemos pensar nessa ideia da correção quando pensamos na transgressão. Não tem como corrigir algo que não foi transgredido. Isso é uma coisa que a criança sabe fazer muito bem, é transgredir. Como dizia Freud, já um século atrás, que há gozo, alegria na transgressão. Você vê isso na cara das crianças. Quando elas fazem algo proibido, elas regozijam, elas se alegram com isso. Mas elas precisam ser corrigidas, porque na inocência de criança parece algo interessante, mas a repercussão desta quebra de autoridade, desta ruptura com os limites que os pais estão dando, tem efeitos terríveis na vida adulta. E os pais precisam, nós pais, precisamos corrigir. E a Bíblia diz aqui que aquele que retém a vara, a ideia de vara aqui é correção. Aquele que retém a correção, que retém a vara, aborrece a seu filho. Você acha que está amando o seu filho porque você não o corrige, porque é um pai bonzinho, uma mãe boazinha, que passa a mão na cabeça do filhinho e da filhinha, e o filhinho e a filhinha diz: ah, meu pai é tão bom, minha mãe é tão boa. Na verdade, você está fazendo um mal terrível para esse filho. Porque a vida lá fora não é esse mar de rosas. A vida lá fora tem limites, a vida lá fora tem punições, a vida lá fora tem desafios, e nós precisamos aprender a disciplinar nossos filhos, não reter a correção, não reter a vara, a fim de que nós possamos nisto expressar amor para com esses filhos. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama, um pai e uma mãe que ama seus filhos, corrige esse filho. Diz a palavra: mas o que o ama, cedo disciplina. Se você acha que ama seu filho, então você é daqueles que disciplina os seus filhos. Eu vou deixar aqui bem claro, já falei isso anteriormente, não estou fazendo uma apologia à violência, à agressividade, à correção pela força, não é isso. Há uma distância muito grande entre violência, força, espancamento, agressão e correção em amor. Pai e mãe têm que disciplinar e corrigir seus filhos em amor, mas não há expressão de amor na falta de disciplina. Deixar para lá, isso não ajuda nem de longe a formação do caráter de nossos filhos. A Bíblia ainda diz em Provérbios 19, 18, corrija o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. É o que eu acabei de dizer. Temos que corrigir? Temos, mas toma cuidado com o excesso. Tem muito pai e mãe que quer corrigir os seus filhos na hora da ira. O filho transgrediu, a filha transgrediu, ele ou ela, pai e mãe, ficaram irados e querem resolver aquilo naquele momento. Péssima ideia. Vai jogar um caminhão de ira sobre esses filhos, filho ou filha. Isso não vai produzir efeito algum positivo, vai apenas te ajudar a eliminar a sua ira, mas seguida de uma culpa profunda porque não resolveu coisa alguma. Então é preciso até o momento certo para corrigir, mas não podemos abrir mão de corrigir, porque a Bíblia diz: corrige o teu filho enquanto há esperança. O que a Bíblia está dizendo, queridos? Que há um momento em que essa esperança vai embora. Os filhos crescem, saem de casa e eles vão levar na bagagem da existência deles o que eles receberam dos pais. E eles não vão voltar outra vez a serem crianças para aprender de novo. A gente faz isso com as provas do Detran, né? Você leva bomba lá na prova de direção de moto, de carro,
Aí você volta de novo, faz um reteste, mais outro reteste, e mais 5 retestes, e vai levando. Mas na vida real isso não funciona. O que você aprendeu na infância, você leva para a vida inteira. E se não aprendeu bem, vai apanhar na vida. E aí não dá para você voltar a ser criança e fazer tudo de novo. Então não podemos perder o tempo, porque há um momento em que a esperança nos é favorável. E esse momento é a infância, né? Isso certamente é um desafio para todos nós, porque hoje nós não educamos nossos filhos sozinhos. A mídia tem tentado, entre aspas, nos ajudar e tem atrapalhado bastante, né? O governo, de forma geral, com muitas campanhas na tentativa de ajudar, às vezes atrapalha, trazendo alguns desvalores no lugar de valores familiares que você tentou ensinar, mas ainda assim, por maior que sejam os desafios, é tarefa nossa, de pai e de mãe. Isso se estende também aos demais familiares, aos avós, aos tios, à primazia dos pais, mas se estende aos demais membros da família a tarefa de educar, de corrigir. Eu fui corrigido muitas vezes pelo meu avô, pela minha avó, e louvo a Deus porque eles souberam me corrigir em algumas transgressões, cooperaram com os meus pais. Prosseguindo aqui, a Bíblia diz ainda em Provérbios 22:15 que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A ideia de estutícia aqui é esperteza. Criança é esperta. Se você acha que a criança é aquele poço de ingenuidade, de pureza, você se engana. A criança é esperta. Se você, pai e mãe, não ficar de olhos abertos, bem atentos, certamente esse menino vai dar nó em goteira e vai te passar para trás, e vai te passar vergonha, e vai gerar dor para você e vergonha dupla na vida adulta, e você vai ter dificuldades. Então, a Bíblia diz que a correção faz com que essa esperteza, entre aspas, da criança seja colocada na medida certa. É o que a Bíblia diz, mas a vara da disciplina afastará dela essa esperteza, né, no mau sentido da palavra. É bom quando tem uma criança esperta, né, ágil, inteligente, mas a esperteza aqui no sentido de malícia, né, de querer transgredir, de passar pai para trás, mãe para trás e aí por diante. A Bíblia ainda prossegue dizendo em Provérbios 23:13, não retires da criança a disciplina. E ainda mais em 29:15, Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar os seus pais, a sua mãe, né? O texto vem dizer a mãe, mas eu estendo aos pais, venha envergonhar os seus pais. Vou repetir esse versículo, escute, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe, consequentemente também ao seu pai. Eu lembro de uma ocasião que eu contei aqui nesse programa, muito tempo atrás, de um pastor palestrante, estava fazendo uma de suas palestras sobre questões familiares, e um pai moderninho, então, ao final, questiona esse pastor, dizendo, olha, pastor, eu acho muito estranho o jeito que o senhor fala, porque isso é controle demais. Eu aprendi a dar liberdade para meus filhos, né? O momento atual, nós estamos no século XXI, o momento atual pede isso, tem que dar liberdade para seus filhos, deixe eles aprenderem pelo caminho do erro e do acerto, eles vão aprender e etc. Bom, aí o pastor falou, olha, vamos conversar sobre isso, mas me acompanhe. Então ele pegou esse jovem pai, né, moderninho, e o levou até a sua casa. E quando eles chegam na casa, esse pai encontra na frente da casa desse pastor um jardim praticamente morto. Esse pastor havia viajado durante muito tempo e deixou esse jardim, acabou ficando sem cuidados, e o jardim praticamente morreu. Estava feio. Cresceu mata onde não devia, morreu, né, o que não devia. Conclusão da história. Esse pai chega e diz para esse pastor, pastor, mas que jardim feio, horrível, né? Mal cuidado. E esse pastor diz para esse pai, pois é, eu tenho como você dado liberdade ao jardim. Está aí o resultado. Bom, o que ele está querendo dizer? Quando damos liberdade fora de hora aos nossos filhos, nós damos aos nossos filhos morte. Nós matamos nossos filhos quando damos a eles liberdade fora de hora. São bem pequeninos, crianças, precisam ser tutelados, orientados, e não, né, deixados por conta própria, como diz aqui. Mas a criança entregue a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Bom, tudo que uma criança vai aprender tem a ver com o que o pai e a mãe vão ensinar. E essa criança entregue a si mesma vai aprender com quem? Quer dizer para você, pai e mãe, se você não tem tempo para educar os seus filhos, você pode ter certeza, alguém vai achar tempo para educá-los. Ou o mundo vai educá-los,
ou Satanás com esse sistema pecaminoso vai educá-los, ou uma outra família vai educá-los, ou a mídia, a televisão, de forma geral a mídia, mas sobretudo a televisão e a internet vão educá-los. Então é bom que encontremos tempo para educar os nossos filhos e não deixá-los entregues a si mesmo. Tá aí o desafio para todos nós. Desafio para mim, que sou pai de 2 meninos, desafio para você que tem filhos, mas você que de repente ainda não tem filhos, está aí uma orientação para você que pretende tê-los, você que já viu seus filhos crescerem, talvez está vendo esse erro se repetir na vida dos seus filhos, que agora também são pais, e esse erro na vida dos seus netos. Pense nessas coisas e vamos cooperar para que possamos semear algo relevante na vida dos nossos filhos e ajudá-los a serem pessoas melhores quando chegarem à vida adulta. Deus te abençoe, em nome de Jesus.